Fala, seus otaku, beleza? Hoje eu vim falar sobre as melhores adaptações para anime, aqueles animes que superaram suas obras originais, que fizeram maravilhas para o mangá. Vou focar bastante na qualidade dos gráficos, fluidez da animação, trilha sonora e mudanças de roteiro. Não vou falar sobre cada mudança de roteiro feita, senão o vídeo ficaria longo demais, mas falarei sobre as mais importantes, se tiver. Eu particularmente gosto muito quando o anime segue fielmente o mangá, mas se tiver que fazer alguma mudança, faça bem feito. E vamos lá com o top 10. Em 10º lugar, One Punch Man. Saitama é um cara que virou herói por diversão. Depois de realizar um treino especial por 3 anos, ele ficou tão poderoso que consegue derrotar qualquer oponente com um único soco. Agora, ao lado de Genos, seu fiel discípulo ciborgue, Saitama está pronto para encarar seus deveres como herói profissional da Associação de Heróis. Derivado de um webcomic criado pelo famoso One, o mangá é desenhado por um dos melhores artistas da indústria, Yusuke Murata. O forte de One não é a arte, mas a criatividade. Por isso, Murata pegou sua obra e o adaptou para mangá com uma arte infinitamente superior. A primeira temporada do anime foi adaptada pela Madhouse, um dos melhores estúdios do Japão. Não foi à toa que fez todo o sucesso que fez. O anime despontou no mundo todo. A arte era incrível, a trilha sonora incrível e a animação era lisa. Parecia não perder qualidade em nenhum frame. A história toda se manteve extremamente fiel, poderia-se dizer que foi a adaptação perfeita. Estaria bem à frente na lista caso a segunda temporada não tivesse sido tão inferior. Devido a uma mudança de diretor e estúdio, da Madhouse para JC Staff, sem mais nem menos, a Madhouse manteve a fama de que não faz segunda temporada de nenhuma série e acabou prejudicando muito a animação de One Punch Man. A arte ficou inferior, a edição ficou inferior e a animação parecia muito mais forçada do que na primeira temporada. Em 9º lugar, Vinland Saga. Quando criança, Thorfinn se sentou aos pés do grande Leif Erikson e se emocionou ao ouvir contos selvagens de uma terra distante a oeste. Mas suas fantasias juvenis foram destruídas por um ataque inesperado de um mercenário. Criados pelos vikings que foram responsáveis pelo assassinato de seu pai, Thorfinn se tornou um guerreiro assustador com o objetivo de matar o líder Askeladd para ter sua vingança. Por meio de superações, Thorfinn continua o sonho de viver em uma terra fértil no oeste, uma terra sem guerra ou escravidão, a terra que Leif chamava de Vinland. Mangá de Makoto Yukimura é produzido pelo Wit Studio. Vinland Saga teve uma brilhante primeira temporada. Obra que possuía muitos fãs desde antes de sair o anime, Vinland Saga contou com uma grande produção. A arte do mangá sempre foi boa, por isso não está mais na frente desse top 10. A Wit Studio fez um ótimo trabalho com a animação, com as cenas de ação, os gráficos, paisagens e fluidez. Tiveram pouquíssimas mudanças. O anime começa com Thorfinn criança e foca muito no seu passado para dar um melhor entendimento de sua vida pacífica. Já no mangá, ele começa como adolescente e depois volta ao seu passado para explicar como era a sua vida anterior. Muitos preferem a opção do anime, que quando fez mudanças, foram mudanças que agradaram. Excelente adaptação. Em 8º lugar, JoJo Nakimyo Nabouken, ou JoJo's Bizarre Adventure. A saga que se inicia na Inglaterra no século XIX, contando a rivalidade entre Jonathan Joestar, um jovem aristocrata, e Dio Brando, um garoto plebeu que foi acolhido pelo pai de Jonathan quando tornou-se órfão. Insatisfeito com sua posição social, a ambição insaciável e o desejo de dominação de Dio o levam a estudar os poderes sobrenaturais de uma antiga máscara asteca de pedra presente na mansão dos Joestar, um artefato que mudará para sempre o destino de Dio e das futuras gerações dos Joestar. JoJo é um mangá criado por Araki Hirohiko, é publicado desde a década de 80 e é muito aclamado pelos fãs. Possui uma fanbase enorme, pois é uma obra muito única, com os designs de personagens únicos e poses que só vemos em JoJo. A adaptação para anime de JoJo é feita pela David Production e foi muito elogiada pelos exigentes fãs. Com todas as adaptações, tiveram diversas cenas alteradas, mas nada que prejudicasse a história, do contrário. Tiveram muitas cenas adicionadas, principalmente na parte 3, Stardust Crusaders, que deixou os fãs super animados. A adaptação levou a arte e pose extrema de JoJo ao limite, rendendo diversos memes e comentários. A mais famosa delas sendo Za Warudo, dita por Dio quando utiliza seu stand The World. A arte do mangá já é excepcional, mas o anime não deixou a desejar, nem em questão de arte, nem em questão de animação. Em 7º lugar, Full Metal Alchemist Brotherhood. O descaso com as leis da alquimia tomou 2 membros de Edward e Eric e deixou a alma de Alphonse presa em uma armadura. Para recuperar o que perderam,
os irmãos procuram a Pedra Filosofal. O exército corrupto, os homúnculos, alquimistas estrangeiros, inimigos e aliados alterarão o curso dos irmãos Eric, mas nada conseguirá mudar seu propósito ou romper o elo entre os dois. Fullmetal Alchemist é aclamado como uma das melhores obras de todos os tempos. A primeira adaptação para anime feita em 2003 pelo estúdio Bones contou com o problema de alcançar os capítulos do mangá e ser obrigado a inventar a própria história, sem fidelidade alguma, estragando totalmente a obra do seu meio para o fim. Novamente em 2009, o estúdio Bones fez um remake da série chamando-a de Fullmetal Alchemist Brotherhood, sendo extremamente fiel ao mangá, que teria acabado de ser finalizado. Dessa vez, acertaram em cheio. Com uma obra original com uma qualidade imensa, o estúdio Bones só precisou seguir fielmente o material que tinha para fazer um dos melhores animes de todos os tempos. O mangá do criador Arakawa Hiromu tem uma excelente arte e distribuição de painéis, não perde em nada para o anime, mas a forma perfeita em que a Bones adaptou, conseguindo extrair tudo perfeitamente, ainda por cima, com uma animação extremamente fluida mesmo em 2009 e uma arte de se invejar, levaram o Fullmetal ao patamar que está. Não precisa inventar moda, a Bones fez o básico e fez perfeito. Extraiu tudo que tinha que extrair, sem alterar em nada uma obra que não precisava ser alterada, e fez isso com extrema qualidade. Em sexto lugar, Boku no Hero Academia. Por toda sua vida, Izuku sonhou ser um herói. Um objetivo ambicioso para qualquer um, mas especialmente desafiador para um garoto sem superpoderes. Isso mesmo, em um mundo onde 80% da população tem algum tipo de dom especial, Izuku teve a má sorte de nascer completamente normal. Mas isso não vai impedi-lo de se matricular em uma das academias de heróis mais prestigiosas do mundo. Sempre se questionou quem seriam os sucessores de Naruto e Bleach que acompanhariam One Piece no Big Tree da Shonen Jump. Boku no Hero Academia é o mangá que está fazendo isso. Após a finalização de Naruto e Bleach, sentiu-se um vazio no mundo do Shounen e sem Boku no Hero ele jamais seria preenchido. Criado por Horikoshi Kouhei, Boku no Hero traz consigo tudo o que vinha faltando para preencher o buraco deixado no gênero Shounen. Apesar de uma arte excepcional, infelizmente para muita gente, o mangá não consegue trazer a emoção que traz o anime. Seja pela trilha sonora, pela animação de extrema qualidade ou simplesmente pela edição, o estúdio Bones conseguiu extrair tudo de Boku no Hero e mais um pouco. A emoção que o anime transmite é impressionante, certas cenas arrepiam, certas fazem chorar, coisas que ninguém que leu o mangá conseguiu sentir. Portanto, apesar de uma obra original muito boa, o anime é infinitamente superior, pela qualidade da produção e pela emoção que transmite. É super fiel ao mangá, mas muito mais divertido de se ver. Em quinto lugar, Haikyuu. O estudante do ensino médio Shoyo Hinata ganha um amor repentino ao vôlei depois de assistir a uma partida do Campeonato Nacional na TV. Embora tenha pouca altura, ele fica determinado a seguir os passos de um craque, apelidado de Pequeno Gigante, depois de ver suas jogadas. No entanto, seus sonhos são destruídos em sua primeira partida oficial, onde sua equipe sofre uma derrota esmagadora contra a equipe favorita do Campeonato Júnior, que inclui o chamado Rei da Quadra, Tobio Kageyama. Hinata promete seguir os passos do Little Giant e entrar na Karasuno High School para derrotar Kageyama, apenas para que os dois acabem sendo colegas de equipe improváveis. Ao combinar as qualidades geniais de Kageyama com o puro atletismo de Hinata, a dupla cria uma nova tática de vôlei. Seu novo combo permite que eles superem suas diferenças e cria uma estranha aliança entre os dois, repleta de diversão e risos para ele e seus companheiros de equipe. Assim, começa a jornada do time de vôlei dos meninos Karasuno até o topo. O mangá de Haikyuu é escrito e desenhado por Haruichi Furudate. Constantemente no top 5 dos mangás mais vendidos do Japão, Haikyuu trouxe o vôlei para o mundo dos mangás. A arte e a história são excelentes, porém, caímos no mesmo caso de Boku no Hero. A emoção que o anime conseguiu trazer para a obra foi surpreendente. Totalmente leal ao mangá, fez um sucesso enorme no ocidente. A excelente produção do estúdio Production ID transformou o já ótimo mangá em uma obra de arte, cheia de emoção, com cenas impactantes, animação fluida e uma excelente trilha sonora. Melhorou muito a arte, que está impecável no anime, trouxe mais emoções e despertou sentimentos que só um anime bem adaptado pode despertar. Em quarto lugar, Hunter vs Hunter 2011. Monstros amedrontadores, criaturas exóticas, riquezas vastas, tesouros misteriosos, terras vis e terras inexploradas. Gon parte em uma aventura para se tornar um caçador profissional que arrisca a própria vida em busca do desconhecido. Pelo caminho, ele conhece outros participantes da prova dos caçadores, Kurapika, Leório e Kirua. Será Gon capaz de vencer os grandes desafios da prova de caçadores e se tornar o melhor do mundo? Esta jornada selvagem e épica está prestes a começar. Hunter vs Hunter é um mangá de Togashi Yoshihiro, famoso mangaka autor de Yu Yu Hakusho. O problema é que o mangá de Hunter vs Hunter está sempre em hiatus,
tendo pausas longuíssimas e apenas 380 capítulos desde que começou a ser publicado em 1998. A adaptação para anime feita pela Madhouse em 2011 foi a segunda tentativa de animação da série. Com muito menos mudanças na história, a Madhouse mais uma vez entregou uma obra perfeita. Animação fluida, trilhas sonoras e aberturas emocionantes, qualidade altíssima da arte, sem dúvida mereceu todo o sucesso que fez. Mas o principal motivo que tenha superado o mangá é o fato de que as explicações sobre habilidades e sobre Nen são muito extensas, o que quando lido no mangá fica muito maçante para algumas pessoas. Já no anime, essas explicações são transmitidas mais facilmente, tornando uma experiência mais leve e divertida. O anime Hunter vs Hunter 2011, produzido pela Madhouse, quebrou todas as barreiras, trazendo uma melhor experiência para quem assiste, com cenas arrepiantes e emocionantes que para sempre ficarão marcadas na memória dos fãs da série. E agora no top 3, em terceiro lugar, Mob Psycho 100. Kageyama Shigeo, o Mob, é um garoto que não leva muito jeito para se expressar, mas que é um poderoso telepata. Decidido a levar uma vida normal, Mob suprime seus poderes extrasensoriais, mas quando suas emoções atingem um pico de 100%, algo terrível lhe acontece. Rodeado de falsos telepatas, espíritos do mal e misteriosas organizações, como o Mob reagirá? Que decisões ele vai tomar? Bem pessoal, Mob Psycho 100 é mais uma obra de One, criador de One Punch Man. Porém, Mob nunca foi adaptado para o mangá por um desenhista melhor. Portanto, a obra original é desenhada por One e, como todos sabemos, não é um grande artista. A adaptação para anime veio pelo estúdio Bones e transformou isso em isso. Ou seja, melhorou demais a arte, deu uma animação extremamente fluida e de uma qualidade altíssima. Um mangá que tem muita ação como Mob, se for mal desenhado, não atrai tanto público. Porém, com a mudança da arte e as cenas de ação quase perfeitas produzidas pelo estúdio Bones, o anime conseguiu superar infinitamente o mangá, tornando Mob Psycho 100 uma experiência muito mais agradável para quem está assistindo. Em segundo lugar, Shingeki no Kyojin. Há várias décadas atrás, a humanidade foi quase exterminada pelo súbito aparecimento de seres humanoides conhecidos como titãs. Criaturas de tamanho enorme e de inteligência aparentemente baixa que comiam humanos por prazer. No entanto, um pequeno grupo de seres humanos sobreviveu no interior de uma cidade protegido por paredes superiores a 3 vezes a altura dos maiores titãs registrados até a data. Durante 107 anos, a cidade fortificada foi testemunha de ataques dos titãs sem sucesso, até que um dia, o jovem Eren Yeager e sua irmã adotiva Mikasa Ackerman foram testemunhas da aparição de um titã colossal, fazendo uma abertura em uma das paredes exteriores da cidade, o que permitiu a entrada de um grande grupo de titãs menores. Ambos os filhos presenciam o horror de ver sua mãe sendo comida viva por um deles. Desde aquele dia, Eren jurou vingança contra cada um dos titãs. Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá criado por Hajime Isayama, que fez muito sucesso em todo o mundo. Shingeki no Kyojin já vendeu mais de 100 milhões de volumes e se consagrou como uma das maiores obras da história. Porém, sem dúvida, o que ajudou a criar essa febre em volta de Attack on Titan foi a adaptação para anime. Produzido pela Wit Studio, Attack on Titan virou uma febre mundial, inclusive muito popular no mainstream. Ele levou o status da obra original a outro patamar. Como podemos reparar nas imagens, Isayama nunca foi um ótimo desenhista. Repare na diferença do nível entre a arte do mangá para o anime. A Wit Studio melhorou infinitamente os traços de Isayama, transformando totalmente o mundo de Attack on Titan. Com paisagens maravilhosas, personagens muito bem desenhados e uma das melhores animações já vistas, o mangá de Shingeki no Kyojin não seria o que é sem essa excelente adaptação. A Wit Studio seguiu fielmente o mangá e conseguiu melhorar em todos os aspectos, trazendo uma arte superior, animação extremamente fluida em cenas de ação, paisagens maravilhosas e uma trilha sonora memorável. E em primeiro lugar, Kimetsu no Yaiba. Japão, Era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio e, para piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam. Sem dúvidas, Kimetsu no Yaiba Season 1, feito pela Ufotable, é a melhor adaptação de mangá da história. O mangá de Demon Slayer não era nada antes do anime. Ninguém conhecia a obra direito, não vendia quase nada no Japão, até a Ufotable fazer alguma coisa sobre isso. Em 2019, eles se superaram e trouxeram uma animação que quebrou todas as expectativas.
O famoso episódio 19 virou trending topic no Twitter e o anime impulsionou tanto as vendas do mangá que naquele ano Kimetsu superou One Piece. Sim, as pessoas estavam tão no hype por conta do anime que saíram comprando inclusive volumes do mangá que foram lançados em 2016, fazendo Kimetsu ser o único mangá a superar One Piece em vendas nos últimos 11 anos, algo jamais visto. O autor de Kimetsu no Yaiba, Gotouge Koyoharu, compartilhou sua reação ao episódio 19 e disse que chorou muito e reassistiu mais de 20 vezes. E é isso por hoje, pessoal. Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou desse top 10, o que você faria diferente? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Abraços!